onde a gente vai usar a DPS classe 1, onde vai usar a DPS classe 2. Então, o Hélio vai começar para a gente aqui, primeiro explicando o conceito aí que tem, o embasamento disso, para depois a gente passar para as aplicações propriamente ditas. Tá. O DPS classe 1 é o DPS que foi ensaiado com uma corrente de impulso, que é uma corrente que tem uma forma de onda normalizada de 10 por 350 microsegundos. Seria essa forma de onda aqui que tem maior energia, se a gente comparar com essa daqui. Então, o que é esse 10 por 350? 10 é o tempo de frente, é o tempo, praticamente o tempo que vai do zero até, essa corrente vai de zero até o valor máximo, nesse caso, 75 quilomperes, e o 350 é o tempo que ela demora até cair a metade, por exemplo, 37,5 quilomperes é esse tempo aqui, ó, do zero até aqui, então é o 10 por 350. Isso aqui é uma forma de onda normalizada, porque para você comparar diversos, principalmente DPS mesmo, né? Não adianta, você tem que comparar com o mesmo ensaio, com a mesma forma de onda. Então, estipulou-se 10 por 350. E aí, a gente chama essa corrente de impulso, que é aquela que o DPS classe 1 foi ensaiado. Já o DPS classe 2 é o DPS que foi ensaiado com uma corrente nominal de descarga. É uma corrente que tem uma forma de onda 8/20. Esse DPS classe 1 aqui, ele é mais a corrente direta do raio. O classe 2, ele é mais por uma corrente induzida do raio. Então, dá para ver aqui que a energia é bem menor. Então, o 8 microsegundos está aqui na frente da onda e o 20 microsegundos, que seria a cauda até o meio valor aqui, tá? Seria esse 20 microsegundos. Então, mesmo que essa corrente de pico do DPS fosse a mesma da corrente de impulso, a energia é muito menor, e que corresponde a essa corrente induzida do raio. Bom, entendido esse conceito, a 5410 dá a receitinha de bolo para a gente especificar, então, a corrente do DPS, né? E aí isso está na 5410, no 63524D, e ela dá duas regrinhas. A primeira aqui de cima é quando o DPS, né, eu tiver que utilizar naquela situação AQ3, portanto, quando pode haver descarga atmosférica direta, né, sobre a edificação ou os componentes, o DPS que eu vou colocar nessa situação é especificado na 5410, né, pela corrente de impulso. Até aqui uma curiosidade, né? Está escrito lá na 5410 até hoje, com base, né? Determinar essa corrente de impulso com base na IEC. Só que isso já, depois, na revisão 2015, já dá para determinar essa corrente com base na 5419, que é a dica número 1, que o Hélio explicou para a gente. Então, agora aqui fecha com a dica número 1. Então, a norma diz assim, ó, se o DPS que eu tenho que colocar é por causa de descarga direta, ele é especificado pela corrente de impulso e essa corrente deve ser determinada pela dica número 1, que o Hélio explicou para a gente. Aí a norma segue, a 10. Se esse valor não puder ser determinado, então vamos supor que eu não consegui fazer aquela conta que o Hélio mostrou para a gente na dica 1. Então, a corrente de impulso não deve ser menor que 12,5 kA. Lembra lá no exemplinho que o Hélio fez? Ele calculou uma primeira vez, deu 9,4, depois deu 10, né? Na tabela, 10. Né? Deu 10, e depois... E lá a gente falou, bom, a 5410 é 12,5. O 12,5 está aqui, ó. O 12,5 está aqui. Então, a 5410 diz, ok, o assunto é corrente direta do raio, especifica o DPS pela corrente de impulso, ele vai ser um classe 1
e a corrente de impulso mínima dele, 12,5 kA. 5410, o DPS é transmitido pela linha externa, né? Então, não é impacto direto. Então, beleza, eu dimensiono o DPS pela corrente nominal. Então, como o Hélio explicou lá, seria um DPS classe 2 e a 5410, que o valor mínimo, se você não souber quanto é esse valor, é 5 kA. Então, resumo do resumo. DPS classe 1 pela 5410, no mínimo 12,5 kA de impulso. DPS classe 2 pela 5410, corrente nominal, no mínimo 5 kA. E agora o Hélio volta para contar como é isso na 19, né? Como é que ela enxerga esse assunto? Bom, nós estamos falando no DPS na entrada da linha, né? Então, o item C22, a gente já citou até esse item antes da parte 4, é seleção considerando a localização e a corrente de descarga da descarga atmosférica. Então, os DPS podem ser selecionados conforme sua localização da instalação, como se segue. Então, você vai pôr na entrada o DPS classe 1, ou seja, aquele DPS ensaiado com corrente de impulso, na entrada da linha, ou no quadro de distribuição principal, se ele estiver lá naquela fronteira das EPR 0, B e 1. Agora, se isso para aquele caso da descarga caindo no prédio, uma parte indo para a terra, uma parte voltando, que eu mostrei lá no cálculo, ou então a descarga que caiu na linha, direto na linha, e entrou uma corrente de impulso. Agora, se esse DPS ele for usado quando as linhas que entram nessa edificação estão inteiramente dentro das EPR 0B, ou seja, ele está dentro do volume de proteção, ou quando a probabilidade de danos do DPS devido àquela descarga direta ou a descarga na linha puder ser desprezada, então você poderia utilizar o DPS classe 2 nessa mesma entrada, que é aquele ensaiado com a corrente nominal de descarga. Bom, é isso aqui. Né? Perfeito. Aí o Jobson dá uma fechada nisso aí para a gente agora. Eu acho que cabe a gente colocar, né, deixar bem explícito, né? O DPS classe 1, ele deve ser instalado toda vez que a gente for proteger instalação, equipamento, etc., do efeito direto do raio. Então, é da corrente direta, proveniente diretamente do raio. Tá? Bateu, deu impacto na edificação, ou no mesmo para-raio, não tem problema. Deu ali a corrente. Nós vamos ter corrente de raio diretamente circulando pelos elementos, pela instalação. Bom, o DPS a ser utilizado é DPS classe 1. A gente falar em classe 1 e INP ou ensaio 10350 é a mesma coisa, né? Caso a gente vá, então, proteger os efeitos indiretos do raio, né, que seriam, então, correntes e tensões induzidas através de acoplamento magnético, linhas, campo eletromagnético trafegante, né? Então, nesse caso, nós vamos utilizar, ou mesmo correntes atenuadas, correntes de raio atenuadas já por um classe 1 de montante, né? Então, nesses casos, a gente vai usar DPS classe 2, seja num prédio, numa casa, numa indústria, não importa. DPS classe 1, ele é mais parrudo, ele é Mike Tyson, ele dá pancada e aguenta pancada. Só que ele é mais lento, tá?
um DPS classe 2, ele aguenta menos pancada, só que ele é mais rápido, tá? Eu não sei mais os caras novos aí, na época, eu vou falar de Éder Joffre, os caras vão falar que eu tô velho, né? Mas tudo bem, vou fazer o quê? É o que eu conheço, né? Então, é um cara mais rápido, mas que não aguenta uma pancada que o Mike Tyson aguentaria, tá? Então, nessas condições, né, nós temos os DPS classe 1 ensaiados na curva, os DPS tipo 1 ensaiados na curva classe 1, especificados por IINPE, tá? E os DPS tipo 2 ensaiados na curva classe 2, especificados por IN. Neste exemplo aqui, como nós temos a especificação para a instalação do para-raios, veja, não é ter para-raio ou não ter para-raio, é a especificação, é lá na tua análise de risco ter dado que precisa ter SPDA, tá? Porque muitas vezes você vai olhar na instalação, não tem para-raio, mas precisa ter, né? E aí, por um erro qualquer, não foi instalado. Então, não repita o erro baseado em outro, né? Você vai precisar de SPDA, vai precisar do para-raios, então, no primeiro nível de proteção, na ZPR, na fronteira da ZPR 0B, que é aqui, ó, com zona ZPR 1, este cara aqui precisa ser um DPS tipo 1, classe 1, com IINPE 10350. Este carinha aqui, ó, tanto energia quanto sinal, ele está dentro do volume de proteção, consequentemente, protegido de impacto direto de raio. Só poderá bater raio aqui, né, num eventual defeito, né, num eventual acidente de instalação, tá? Porque dependendo do nível de proteção, isto aqui estará protegido de 80% a 98%, né? Dependendo do nível de proteção. Portanto, o surto que poderá estar incorrendo neste caso aqui é um surto relacionado com acoplamento magnético. E neste caso, a gente teria, então, tanto nesta linha de sinal quanto nesta linha de energia, DPS tipo 2, ensaiados na curva classe 2, com IN, tá? Basicamente é isso.